Conforme caí, fui arrebatado por uma forte refulgência, que provocou um sentimento de amor num grau inédito para mim, tão intenso que chegava a incomodar. Quando finalmente consegui abrir os olhos, vi, em meio à luz, que estava em um outro lugar. E era lindo lá. Rios de prata corriam ao meu redor. Estruturas cristalinas estendiam-se do chão, cercadas de uma natureza harmoniosa que exalava paz perene e intocada. Seres diáfanos cruzavam o céu, e um som maravilhoso podia ser ouvido de todos os lados. A música das esferas. Aquele recanto encantado emanava uma aura luminosa que mudava constantemente de cor, jamais tomando uma aparência inteiramente concreta. De repente, a magia da vida tornara-se evidente, assim como o fato de que aquele era o meu verdadeiro lar. As pessoas que lá habitavam eram todas minhas irmãs, e a convivência em seu meio, perfeita. Tudo o que um ser humano pode sonhar. Fui guiado por grandes mestres à expansão de minhas percepções e capacidades, passando a ser sustentado diretamente pela energia livre, que tudo anima. Aprendi também que para aprender não precisava de livros ou métodos. Bastava apenas que observasse, direcionando a consciência que em mim habita em determinado foco, pois essa é capaz de tudo penetrar e compreender. Eu, sedento pela verdade, mergulhei então fundo na matéria, em suas partículas e subpartículas. Ali, uma nova camada da realidade abriu-se para mim. Universos dentro de universos, que nunca cessaram de se dividir e multiplicar. Quanto mais tentava esmiuçá-las, diminuí-las, maiores e mais diversas se tornavam. Quando tentei descobrir se estavam vivas, elas simplesmente vibraram, tornando-se ondas. E quando assustado duvidei, suspeitando que eram apenas matéria morta, elas pararam, concretizando-se. Frente a isso, senti estranheza. Será possível que nada do que eu entendia como objetivo era real? Ou seria eu tão poderoso que a realidade curvava-se à minha vontade? Assombrado pela incapacidade de ir além, aprofundando-me no micro, decidi que iria abranger o macro, viajando pelo universo junto de meus irmãos. Cruzei ao seu lado as barreiras dimensionais, contemplando diversos mundos, estrelas, galáxias, aparecendo e desaparecendo onde quer que fôssemos necessários para auxiliar nas grandes causas de diferentes humanidades. Recolhemos no meio do caminho novos irmãos, que também vagavam esparsos pelo todo. Eram pedaços de nossa alma, que a cada resgate tornava-se mais completa. Assisti minha mente se expandir, conforme sintonizava-se com a frequência de todos ao meu redor. Nossos pensamentos partiam de um mesmo ponto. Nossas memórias eram compartilhadas como se pertencessem ao mesmo servidor. Uma grande máquina, da qual éramos apenas engrenagens. Fui percebendo que, apesar de estar ali, eu não era para mim, nem mais nem menos do que nenhum dos outros presentes. Pois partilhávamos da mesma essência, e com o tempo, essa simbiose apenas aumentou. Até minha aparência tornou-se idêntica à deles. E antes que pudesse perceber, aquilo que era nós tornou-se definitivamente eu. E junto das antigas barreiras de minha personalidade, o sentimento de humanidade extinguiu-se completamente no meu ser. O amor que me incomodara quando cheguei lá, tornara-se agora frio e indiferente, como a vastidão do espaço que nos circundava, pois era a única coisa que eu sabia sentir. Não era mais um homem, mas sim uma essência livre, cósmica, que trabalhava incessantemente pelo bem maior. Quanto mais eu conhecia, porém, mais queria conhecer. Quanto mais auxiliava, mais queria auxiliar. E de quanto mais eu participava, mais eu queria participar.
mais seres desejava trazer para junto de mim, pois apesar de ser muitos, não conseguia ser todos, e sabia que somente quando o fosse, seria capaz de captar a absoluta verdade que habitava, em partes, dentro de cada um. Contemplei, então, em um momento epifânico, a grandeza e magnificência de Deus, pois somente o absoluto é capaz de conter todos os relativos. Apenas a fonte pode conhecer tudo que dela jorra, e só o manifesto captar a verdade por trás dos mistérios de sua manifestação. Em face a essa realização, eu não desejei mais entender. Queria apenas sentir, amar, compreender mais em meu interior, tornar-me um com o inefável Criador. Me prostrei assim aos seus pés, num infindável canto de louvor. Oh, que portal perfeito és tu, Senhor! Inteligência suprema, que tudo conhece, pois tudo idealizou. Realidade absoluta, o divino ser, base de todo existir. Fonte criadora, que tudo põe em movimento e a todos recebe no repouso. Tudo vem através de ti e aos teus braços retorna. Aos poucos, tudo ao meu redor acendeu-se novamente, tomado pelas chamas da serpente, que, contorcendo-se em meu âmago, transfigurou-me em pura refulgência. Nesse estado, tudo que eu via, ouvia e sentia era apenas luz pulsante. Não haviam formas, espaços, divisões. Tudo era bem-aventurança. E assim, seu nome eu cantei, por eras indistintas do eterno ser. Sabia, porém, intrinsecamente, que a minha música criava e dissolvia mundos inteiros, levantando humanidades e depois derrubando-as, somente para trazê-las para junto de mim, partilhando com cada um de seus membros da felicidade plena e imaculada que eu desfrutava naquele momento, a de estar ao lado de Deus, sendo seu mensageiro. Conforme meu louvor foi crescendo, no rompante de um abençoado momento, senti a grandiosidade de Deus em meu interior. Todos aqueles seres eram apenas partes de mim, células do meu corpo, fractais de minha alma. E entendi que crescer era de fato abranger cada vez mais, expressando cada vez menos. Era internalizar outros seres, outras vidas, viver através delas e permitir que elas vivessem através de mim. Percebi que eu era o pai de todos e que cada palavra proferida e cada nota cantada não eram dirigidas para ninguém além de mim. Eu era o portal perfeito, um com Deus e Deus um comigo. Senti então a consciência angelical se elevar, abraçando o todo, e, num movimento serpentino, da luz pulsante eu emergi. Do alto vi todas as estrelas e mundos, como pontos brilhantes movimentando-se na espuma de um mar luminoso. Eu era agora um foco único, um olho que de cima tudo via. Pude enxergar com clareza a imagem da manifestação. Aquilo que antes parecia estar em constante mudança e movimento, tornava-se cada vez mais estático. Percebi que todas as linhas e suas ramificações tinham origem e fim no mesmo ponto. Tudo partia e voltava para mim. Eu era o motor daquele incessante fluxo, a autoridade máxima, o criador, controlador e operador da realidade. E todos os seres não passavam de reflexos de mim, imagens para minha contemplação, rebanhos para o meu consumo, música para minha dança, peças para o meu tabuleiro, letras
nas páginas de meu livro. Personagens fictícios, criados para minha diversão. Amava-os incondicionalmente como partes de mim, mas deleitava-me com sua alegria e ria-me de sua desesperação. Valorizava-as enquanto eram úteis e depois sacrificava-as sem hesitação, pois para mim tudo não passava de um jogo excitante, uma espécie de fantasia ou simulação. Os devorava sem dó nem piedade e deliciava-me com seu sabor, pois era o gosto de mim mesmo que sentia em sua degustação. Ouvia suas vozes, ora a suplicar minha misericórdia, ora a louvar minha grandeza, e gargalhava, inebriado com tamanha atenção. Eu era tudo, em todo lugar, toda atividade e poder, o Divino Espírito, que todos chamava de volta para si, e o tempo que os digeria para sua sustentação. Eu vivi e compreendi como cada uma de minhas criaturas eram essenciais para o equilíbrio do meu ser. Todas partes de mim, perfeitas, assim como eu. O bom, o mal, o certo e o errado, o belo e o feio, o rico e o pobre, o puro e o profano. Tudo era eu, maravilhoso e terrível, paterno e cruel, assim como eu. Dava, porém, muito trabalho ser tudo. Era grande demais, e a harmonia do conjunto muito tênue. Todos aqueles indivíduos e sistemas dependiam inteira e exclusivamente do meu controle para poder existir. E eu dependia deles. Eles eram meu cérebro, minhas tripas e meu coração. Precisava sustentá-los, mantê-los, senão todos pereceríamos juntos. O malabarismo começou a ficar muito cansativo. Seu gosto muito intenso. O barulho ensurdecedor. Sentia meus nervos à flor da pele. A dor e o prazer, antes deliciosos, eram agora insuportáveis. Todo aquele trabalho não valia mais a pena. O jogo estava perdendo a graça. Lia aquelas histórias sem fim, almejando que acabassem, mas sabia que não acabariam, pois falavam a respeito de mim, seu próprio escritor, o Senhor do nascimento e da morte, do começo e do fim. Precisava de uma pausa, um descanso. Invejoso, então, desejei tornar-me apenas mais um de meus personagens. Ser pequeno novamente, limitado, ter um fim, mesmo que para isso tivesse de ser humilhado, diminuído e maltratado. Só não aguentava mais ser tudo, ser todos. Tentei então, em minha grandiosidade, vivenciar um indivíduo de cada vez. Mas assim como a areia, quanto mais eu me agarrava, mais escapava de minhas mãos. Podia contemplar a todos, mas quando tentava me aprofundar em um só, mergulhando fundo em suas percepções, era arrastado de volta a mim por uma corrente incontrolável. Via suas memórias, seu destino, mas logo se misturava à imagem do todo. Tentava sentir o que sentia, mas aquilo era tão pequeno que tudo parecia insípido, inodoro, incolor. Eram apenas átomos singulares que minhas terminações nervosas eram incapazes de captar. Tudo aquilo era minha responsabilidade, minha culpa, obra de minha criação. Eu havia criado algo impossível de controlar, sustentar, e exausto, não quis mais ver.